Você quer saber o jeito certo de virar um PJ, começar a trabalhar como um profissional PJ com segurança? Fica nesse vídeo que eu já vou te contar tudo. O meu nome é André, do Contrato PJ. Eu trabalho com TI há pelo menos uns 10 anos. A maior parte desse tempo eu fui desenvolvedor. Agora eu estou indo mais para o gerenciamento de projeto, mas eu ainda ponho a mão na massa onde eu trabalho, não tem como. E eu já tive empresa por alguns anos, eu já trabalhei como CLT, eu já fui estagiário. Como a minha mãe ela é contadora, ela abriu a minha empresa e ela também abriu empresa para alguns colegas meus que eu indicava. E como eu ajudava ela em alguns momentos, além de já ter a minha empresa, que eu tinha mais tempo para tocar essa parte burocrática, eu acabei descobrindo os meandros da coisa, a parte da legislação, uma contabilidade, como funciona uma série de coisinhas que o pessoal de TI, ou da área de saúde, corretagem, enfim, as profissões pejotizadas, o pessoal não tem a menor ideia. Então eu vou compartilhar com você como que eu faço hoje para trabalhar como PJ, na melhor condição possível, pagando o menor imposto, e alguns detalhes que é muito bom você ter em mente, principalmente na hora de conversar com o contador, para você se sentir seguro na hora de conversar com o contador e fechar o melhor negócio possível. Bom, eu vou compartilhar com você qual que é o caminho mais objetivo e mais seguro para um cara que está acostumado a trabalhar na CLT para trabalhar como PJ. Eu vou usar os exemplos da área de TI, que é a minha área, mas isso também vale igual para o pessoal que trabalha na área de saúde, os médicos, os corretores também, vale para todo mundo, apesar de usar os exemplos da minha área. Só uma coisa, a ideia desse vídeo aqui é te dar uma noção geral de como você vai fazer para abrir a sua empresa, mas o ideal é você contratar um escritório contábil, de preferência da sua confiança, e deixar eles cuidarem dos detalhes mais burocráticos. Eu vou fazer esse vídeo para você saber como que está rolando as coisas por trás, tá bom? A primeira coisa é o regime de tributação, quer dizer, são as regras que vão nortear o quanto que a sua empresa vai pagar de imposto e como que esse imposto vai ser pago. No Brasil, a gente tem 3 regimes de tributação, que são o Simples Nacional, o lucro presumido. Dentro do Simples Nacional tem um cara chamado MEI, que é um microempreendedor individual. Esse MEI ele foi criado para aqueles pequenos comerciantes, pequenos prestadores de serviço que antes trabalhavam na informalidade. O governo criou o MEI para esses caras se legalizarem, mas o problema é que o limite de faturamento dessa condição é um pouco baixo. Você não pode faturar mais do que R$7 mil aproximadamente. E relativamente é um valor baixo para profissionais de TI, para médicos, enfim, para as profissões pejotizadas. Na época que eu tinha empresa, o Simples Nacional não aceitava consultorias. Então eu tive que abrir a minha empresa no lucro presumido e ficar alguns anos nesse regime. E era horrível, porque eu só me ferrava. Eu não só pagava um imposto um pouco alto, como eu tinha algumas obrigações. Além de pagar o imposto, eu tinha algumas obrigações do tipo de mandar declaração todo mês daquilo que eu paguei, daquilo que eu devia de imposto e daquilo que eu paguei. E se eu não mandasse essa declaração, que não era nem o imposto em si, eu tomava multa. E eu já levei algumas multas e não foi nada legal. Mas enfim, quando mudou algumas regras no Simples, eu levei a minha empresa para o Simples Nacional e para fazer jus ao nome, ficou tudo muito mais simples. Eu pagava só um imposto por mês, no lucro presumido antigamente, eu tinha que pagar uns 3 impostos todo mês e a cada 2 meses eu pagava mais 2 impostos. Tudo eu tinha que calcular na mão e pagar para o governo e no mês seguinte declarar que eu paguei. Se eu não mandasse a declaração que eu fiz o pagamento, era multa. No Simples Nacional, antes que alguém me pergunte, não tem multa nenhuma, tá? Mesmo se você atrasar alguma informação, algum cadastro, não pega nada. É bem tranquilo. Por isso que eu sempre digo, é muito menos arriscado para você e para o contador atuar no Simples. O imposto também, você entra lá no site e digita, eu faturei tanto, aí sai um boleto de tanto, e o máximo que você pode pagar é um juros bem pequeno se atrasar esse boleto. Mas de resto não pega nada. O ponto que eu quero chegar com essa história toda é que para profissionais PJ não tem nem o que pensar. O ideal é você ir para o Simples Nacional. Você só não pode ir para o MEI porque o MEI vai ter um limite muito baixo de faturamento, como eu estava falando. Então, pode ir de olho fechado. Você chega no contador e fala, eu quero abrir uma empresa no Simples Nacional. E fica tranquilo que você fez a melhor escolha. Pode acreditar. Quando você vai abrir a sua empresa, você precisa escolher um KNAI.
CNAE significa Código Nacional de Atividade Econômica. Antigamente, o CNAE ele era determinante para calcular o quanto de imposto você pagava. Então era muito normal você ver um cara que é desenvolvedor, ele emite nota fiscal como se ele fosse um micreiro, um apertador de parafuso da máquina. Eles faziam isso para pagar menos imposto, porque o desenvolvedor, como é um cara que estudou mais, o governo acha que tem que pagar mais imposto do que o micreiro lá da Santa Efigênia, que só conserta computador. Hoje, 2019, que eu estou gravando esse vídeo, o CNAE pouco importa. O que você precisa é ter um CNAE de prestação de serviço. Se você é um cara desenvolvedor, pode abrir uma empresa de desenvolvimento de software. Se você trabalhar na sustentação, é um gerente de operação de TI, pode abrir alguma coisa nesse sentido também. Se é um web designer, manutenção de páginas eletrônicas é um CNAE. Gerente de projeto, algo mais próximo de administração. Toda empresa ela pode ser formada por um indivíduo, no caso a empresa individual, ou ela pode ser formada por um grupo de pessoas, que seria a sociedade. Também tem a sociedade anônima, que é um grupo de pessoas muito maior e que as ações circulam com mais frequência. Às vezes tem ação até listada em bolsas de valores. Esses são os tipos de constituição de uma empresa. Eu não preciso falar que para um profissional PJ, o ideal é você abrir uma empresa individual. E nesse caso vai ser você que está aí atrás da tela no YouTube, mas com o CNPJ. Hoje você tem o seu CPF. Abrindo uma empresa individual, essa nova entidade vai ser você com o CNPJ. O único detalhe na constituição da empresa é que tem algumas consultorias que elas exigem que o profissional venha faturar com uma empresa de sociedade. Elas não aceitam empresa individual. Está ficando cada vez mais raro isso aí, mas ainda tem. Por que a consultoria ela exige uma limitada, uma sociedade limitada? Bom, num eventual processo trabalhista para a consultoria, talvez na cabeça deles seja mais difícil um juiz entender que teve vínculo trabalhista porque a empresa era uma limitada. E quando é individual, essas pessoas acham que é mais fácil o juiz considerar o vínculo. Provavelmente é por causa disso aí. Mas enfim, se você arrumou um emprego novo e você vai abrir a empresa, sempre pergunta para a consultoria se é obrigatório que seja uma sociedade, uma limitada, ou você pode abrir uma empresa individual. É sempre bom checar esse detalhe antes. Qual que vai ser o porte da sua empresa? O governo ele reconhece pelo menos 3 grandes tipos de porte. A gente tem as empresas normais, tem a empresa EPP, que significa empresa de pequeno porte, e tem a ME, seria a microempresa. Qual que é o detalhe aqui? As empresas pequenas elas têm alguns benefícios, com taxas públicas, por exemplo, o registro de marca e patente, a própria abertura da empresa que você vai ter que fazer e o acesso ao Sebrae e até o acesso ao Simples Nacional, ele é voltado só para empresas pequenas. Então, qual que é o pulo do gato aqui nesse assunto? Você precisa garantir com o seu contador que a sua empresa seja enquadrada como uma empresa pequena. Você precisa, primeira coisa, vai ter o nome da sua empresa, a razão social. No meu caso, meu nome é André Luiz Aranha. A minha empresa chama AL Aranha-ME. Você coloca o seu nome, -ME. Ah, mas eu pretendo no futuro abrir uma empresa de verdade, usar ela para faturar os meus negócios. Tudo bem, você coloca XPTO Soluções em TI-ME, mas não esquece de colocar o ME na sua empresa. Segundo lugar, durante os trâmites de abertura do seu CNPJ, precisa realizar um processo chamado enquadramento de ME. Esse processo rola na junta comercial do seu estado. Normalmente é o contador que cuida de tudo, tá? Mas é só você deixar bem claro para ele que você quer um processo de enquadramento. Aí tá tranquilo, aí você entra no Simples, tem desconto em outros serviços públicos, pode acessar o Sebrae tranquilamente, tem acesso a várias coisas do Sebrae de graça. Inscrição estadual. É uma coisa que as empresas do comércio precisam ter, porque quem compra e vende mercadoria, elas pagam imposto para o governo do estado. Então elas precisam ter uma inscrição nesse governo estadual. Como a gente é prestador de serviço, você precisa só deixar bem claro para o contador. Olha, não é necessário fazer inscrição estadual. É menos trabalho para ele e é um número a menos para você guardar. Por outro lado, os prestadores de serviço eles precisam fazer a inscrição municipal. Seria um registro lá na prefeitura da sua cidade que no seu endereço está sediada uma empresa. Normalmente é o endereço da sua casa, tá? Não tem problema.
Então é só deixar mastigado para a contabilidade. Ó, eu preciso de inscrição municipal no endereço tal, que vai ser o endereço da sua casa, e pronto, acabou. É um processo que rola na prefeitura da cidade. Bom, eu espero ter dado uma luz aí sobre como funciona a abertura de uma empresa e como que um profissional PJ tem que fazer para conduzir a sua na configuração ideal para ele. Se eu te ajudei, por favor, deixa um like aí, compartilha com seus amigos que estão recebendo proposta aí para virar PJ, porque isso é a única coisa que paga o meu trabalho, é o reconhecimento em forma de like e você compartilhar com seus amigos. Se ficou alguma dúvida, pode deixar um comentário aí que eu respondo todos os comentários, tá certo? Muito sucesso para você, falou e até mais!